Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a live de hoje. O tema da nossa live de hoje é o uso das drogas ilícitas e a cultura de que a maconha não faz mal, né? Antes de propriamente nós começarmos, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. A primeira é que nessa live, nesse texto, né, eu não estou pautada em opiniões e achismos. Raramente eu faço isso, né? Mas agora, especificamente, eu gostaria de ressaltar isso. Não estou pautada em opiniões e achismos, nem tentando filosofar ou psicanalizar sobre o tema, mas em resultados de pesquisas científicas que estão devidamente referenciadas ao final desse texto. Então, tudo o que eu disser aqui são achados de pesquisas. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu gostaria de informá-los, porque muitas vezes não é de conhecimento de todos. Existe uma coisa chamada índice H, ou H-index, que mostra a relevância do pesquisador, ou seja, o impacto científico de suas pesquisas e artigos. É um importante indicativo de qualidade e notoriedade no segmento científico. Então, é a relação entre o número de trabalhos publicados, que em geral são achados da pesquisa, né, dados da pesquisa, e quantas pessoas utilizaram esse pesquisador, citaram esses pesquisadores dos seus artigos. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que há pesquisas que elas não têm relevância nenhuma, infelizmente. Infelizmente. Então, o que eu quero dizer é que eu estou trabalhando nessa live de hoje com pesquisas, com pesquisadores de ponta, com pesquisadores de extrema relevância, como é, por exemplo, o Dr. Ronaldo Laranjeiras, psiquiatra, pesquisador, fundador da Uniad, eu vou falar sobre isso mais tarde, e reconhecido no mundo inteiro, né, como um pesquisador sobre as drogas. Bem, eu já apanhei muito, mas quando eu falo já apanhei muito, eu já apanhei mesmo, inclusive em público, em cadeia nacional, por não defender nem a legalização da maconha, nem a descriminalização das drogas. Eu participei de um programa, de um debate ao vivo, com um delegado de polícia civil, um promotor de justiça, uma pesquisadora no Instituto Igarapé, uma jornalista da Globo e talvez mais umas 2 pessoas. Eu apanhei muito, porque ali eu era a única contra tanto a legalização da maconha quanto a descriminalização das drogas. Eu apanhei muito, mas eu também dei umas boas pancadas. Além de eu não ter medo, ninguém é de ferro. Então, eu bati. Apanhei, mas bati. Bem, por que eu sou contra? De antemão. A ciência até agora não provou que a descriminalização ou a legalização é a solução. É primeiro. Segundo, não temos um sistema de saúde preparado para o mínimo. Senhores, o que eu estou falando aqui não é, a minha cabeça não teria condições de criar. Uma faxineira indo para o trabalho, torceu o pé, foi levada para o hospital. Chegou lá, apagaram ela. Quando ela acordou, tinham feito uma esterectomia total e o pé continuava do mesmo jeito. Vocês têm noção do que seja uma mulher torcer o pé, dar entrada no hospital e quando acorda, foi feita uma esterectomia total? Foi isso que aconteceu. Em determinadas instituições, UPAs, hospitais, UBS, CAPs, os médicos não têm condições mínimas de trabalho. Qual é a política pública que o Brasil tem? Além do fato dos direitos humanos no Brasil defenderem causas que desconhecem e só atrapalham tudo. Se tem alguém aqui me assistindo que faz parte dos direitos humanos, que me perdoe. Mas, na realidade, os direitos humanos defendem causas que eles desconhecem.
Então, ao invés de ajudar, eles atrapalham, né? Atrapalham tudo. Por exemplo, eles... um cracudo não é um nome pejorativo, é um nome, né, dessas pessoas que são usuárias e vivem nas cracolândias sem condições mínimas de higiene, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem se alimentar, disputando lixo com cães e muitas vezes comendo fezes dos cachorros, sem dormir, em fissura, sem ter noção de tempo, ontem, hoje, amanhã, com as funções cognitivas literalmente prejudicadas, sem condições do mínimo. Os direitos humanos defendem que essas pessoas têm o direito de escolher se querem ser internadas ou não. Nós temos que respeitar a autonomia dela. Que autonomia essa pessoa tem para escolher se quer ser internada? Ela não tem autonomia. Até porque, para a gente ter autonomia, eu preciso saber que eu me chamo Virgínia, que eu sou psicanalista, que eu tenho 57 anos, que eu sou carioca, que. Se eu estou com as minhas funções cognitivas, memória, atenção, espaço, enfim, totalmente prejudicadas, que autonomia é essa que eu tenho? Bem, então, qual é a questão, né? Como assim elas devem decidir? Essas pessoas dos direitos humanos, eu sugiro que estudem, busquem informações em fontes seguras e confiáveis. A ciência, para falar de um lugar adequado. Do lugar que eles falam, os direitos humanos, da ignorância e do contra, por ser contra, eles só atrapalham e aumentam o descrédito na instituição. Eu não acredito nos direitos humanos. Os direitos humanos são contra a internação de pessoas com doenças mentais. Os familiares não querem elas em casa. Os familiares colocam essas pessoas em instituições e no mesmo dia à noite elas mudam sem deixar endereço. Se não tem uma instituição para elas ficarem, eles colocam na rua. Muitas vezes, uma pessoa internada, ela não quer ir para casa. Sabe por que ela não quer ir para casa? Porque quando ela chega em casa, ela é estuprada pelos parentes. E aí os direitos humanos vêm porque tem que acabar com a internação, tem que acabar. Não! Então, eu sugiro que eles estudem, procurem informações em fontes seguras, até para a partir daí falar. Bem, então não há nenhum estudo que diga que a legalização, a descriminalização das drogas, né, é o caminho, é a solução. Bem, antes de Nicolau Copérnico, final do século XV, início do século XVI, apesar de não haver consenso, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Este cidadão, Copérnico, revolucionou a ciência ao provar que é a Terra que gira em torno do Sol. Passamos de um sistema geocêntrico para um sistema heliocêntrico. O Sol não se move. Ele está no centro de um conjunto de planetas que giram ao redor dele. Isso quer dizer que, se a ciência um dia provar que a maconha não faz mal, ok. Mas, por enquanto, é justo o oposto que ela diz. Então, nós vamos falar sobre isso. Aprendi, obviamente, com a professora Vera Werneck, né? Que eu sempre falo sobre ela, eu aprendi muita coisa com ela, nossa. Bem, que quando nós vamos estudar, pesquisar um fenômeno, temos que saber definir com clareza qual a causa do estudo, ou qual é a causa da minha live. Nós temos que saber qual é a causa. A questão é, onde está a causa e onde está a condição? Não podemos desprezar as condições, mas também não podemos confundir condição com causa. Qual é a causa das minhas lives? Isso eu sei responder. A causa das minhas lives eu sei responder. É tentar destituir o sujeito de suas falsas certezas a fim de promover a reflexão de temas tão caros à humanidade.
E a condição? Eu acho que a condição, eu às vezes me aperto sem me abraçar, mas eu acho que a condição são as lives, né? Através das quais eu chego à causa, né? As matérias publicadas. Bem, alguns elementos, eu gostaria de ressaltar isso com vocês, evidenciam que estou no caminho certo. Evidenciam apenas. Como, por exemplo, os retornos que tenho das lives e das respectivas matérias. Mas teve um especificamente que me autorizou a acreditar que, de fato, estou alcançando meu objetivo. Eu recebi a seguinte mensagem no Instagram, no privado. Bom dia. Tomei a liberdade de compartilhar sua postagem. A postagem é o vídeo da live, né? A senhora é uma utilidade pública para os dias de hoje e para as nossas mentes. A senhora é uma utilidade pública para os dias de hoje e para as nossas mentes. Eu, Virgínia Ferreira, essa que vos falo, sou de utilidade pública. Eu vou garantir aos senhores, eu entendi perfeitamente e me senti lisonjeada. Sempre acreditei que o que muda uma realidade são ações. Então, se a partir das lives as pessoas refletem, se libertam de suas falsas certezas e se posicionam de forma diferente no mundo, o meu objetivo está sendo alcançado. Ou seja, né, a causa pela qual eu luto, eu estou conseguindo. Achei muito interessante, né, ser de utilidade pública. Bem, o que é utilidade pública, né? É uma organização, uma associação ou fundação, no caso sou eu sozinha, né? Orientada para fins de interesse geral e que presta serviços sem fins lucrativos à sociedade. Eu agradeço. Eu agradeço. Essa pessoa me dizer que eu presto um serviço à sociedade. Eu sempre falei isso, né? Eu acho que a gente pode, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, contribuir para a construção de um mundo melhor. E é isso que eu tento. E se essa pessoa, né, que a identidade dela fica resguardada, é uma questão ética, né? Ela me mandou no privado, diz que eu sou de utilidade pública, e utilidade pública é isso, eu fico muito feliz e agradeço, né? Bem, o que é drogas? Nós precisamos definir. E eu resolvi pegar a definição de drogas pelo DENARC, Departamento Nacional de Narcóticos. Drogas é um nome genérico dado a todos os tipos de substâncias, naturais ou não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e psíquicas. Então, qualquer substância que provoque alteração física ou psíquica, ou física e psíquica, é uma droga. Bem, eu vou começar pelas drogas lícitas, fazer uma passagem pelas drogas lícitas porque eu acho importante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil, de acordo com a OMS, é o país mais ansioso do mundo. Cerca de quase 17 milhões de brasileiros têm transtornos relacionados à ansiedade. Isso corresponde a quase 10% da população. Bem, de acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, quase 6% dos brasileiros, cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. É a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Vejam como estamos. Vejam a nossa situação, né? Vejam a nossa situação. Os brasileiros consumiram, em 2018, mais de 56 milhões. Os senhores estão prestando atenção nos números? É bastante importante.
mais de 56 milhões de caixas de medicamento para ansiedade e para dormir. Foram cerca de 6 milhões, quase 6 milhões e meio de caixas vendidas por hora, ou aproximadamente 1,4 bilhão de comprimidos em um ano. Os números do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC, foram obtidos com exclusividade pelo R7 junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí vocês vão falar assim para mim: mas, Virgínia, o que isso significa dizer? Segundo o meu entendimento, nesse momento, é que quando a psiquiatria fez uma passagem de psicopatologia para transtorno, prestem atenção, antes eram as psicopatologias, hoje são transtornos. Tudo hoje é transtorno. Tudo hoje é transtorno. Isso significa dizer que, para todo transtorno, há um medicamento. Está dispersa, tem TDAH. Está saindo de casa e voltou para conferir se trancou a porta, tem toque. Está entusiasmado, falando alto, tem mania. Anda triste, sem motivo, está fazendo uma depressão e assim por diante. Hoje, tudo que não está dentro dos padrões, tudo que não segue o rebanho, vamos usar Nietzsche, tudo que não segue o rebanho tem um transtorno. Todo e qualquer comportamento não esperado, a pessoa será enquadrada num transtorno e devidamente medicada. Devidamente medicada. Todo mundo hoje faz diagnóstico e só se vai ao médico para ouvir uma segunda opinião e apanhar a receita que um outro já prescreveu. Por exemplo, a professora de ensino básico faz muito isso. Chama a mãe, fala: mãe, seu filho é muito disperso, ele tem TDAH e precisa tomar Ritalina. Ele tem, transtorno de déficit de atenção e precisa tomar Ritalina. A professora chamou a mãe, fez o diagnóstico e prescreveu Ritalina. A mãe vai passar a mão no filho, levar a uma consulta, não para ouvir o que o médico especializado tem a dizer. Ela vai para confirmar o diagnóstico e pegar a receita da Ritalina. Aí o médico faz os exames clínicos e diz: mãe, seu filho é saudável. Ela fica enfurecida, vai embora e buscará outro médico, até encontrar aquele que confirmará o diagnóstico da professora e prescrever a Ritalina. Nada contra as professoras, mas elas não estão autorizadas nem a fazer diagnóstico, nem a sugerir uso de medicamento. Como assim? De médico e louco, cada um tem um pouco. Não, definitivamente não. Me poupem. Então, isso é muito comum. As pessoas hoje, elas fazem diagnóstico e falam de medicamentos. Então, quando se vai buscar o médico, se vai para ouvir uma segunda opinião e sai de lá com a receita. Como assim isso? Hoje, médicos prescrevem medicamentos psiquiátricos ou neurológicos. Ortopedista prescreve ansiolítico, ginecologista prescreve antidepressivo, gastro prescreve Ritalina e assim por diante. Como assim? A psiquiatria parece que ela se diluiu. Uma especialidade da medicina tão importante, parece que ela está diluída. Qualquer médico de outra especialidade, ele se acha no direito de prescrever aquilo que está para além da sua especialidade. Como assim? É uma pergunta que eu faço. E aí, o que nós temos? Nós temos o uso das pílulas. Ao invés da pessoa procurar um psiquiatra, fazer um tratamento e fazer uma terapia, uma análise concomitantemente, não, ela toma só as pílulas.
As pílulas, em geral, eu estou falando em termos de saúde mental, ou de doença mental, ou de transtorno, como quiserem, ela só age no sintoma, ela não age nas causas. Funciona como um antitérmico. Você está com febre, toma um antitérmico. A febre baixa. Passou o efeito do antitérmico, a febre volta. Deixa a febre e vamos procurar a causa. Mas nem sempre nós podemos fazer dessa forma, quando se fala de aparato psíquico. Os psiquiatras estão aí. Nós temos excelentes psiquiatras. Nós temos excelentes psicoterapeutas, excelentes psicanalistas. Vamos levar a sério isso. Não vamos tentar invadir um terreno que não é nosso. Quem é uma professora para dizer que um aluno tem déficit de atenção? Quem é, né, para dizer que uma pessoa tem um transtorno, tem mania, tem depressão? Como assim? Isso não pode ser banalizado desse jeito. Sabe por quê? Porque aí nós nos tornamos, de fato, ansiosos, depressivos, nós nos enquadramos dentro dessas categorias e passamos a tomar pílulas. As pílulas não são milagrosas. Eu fiz uma entrevista para a TV Fase, hoje Unifase, não é? Sobre a medicalização da vida, tem no YouTube da Fase. Eu falo, não exatamente isso, né? Mas eu falo sobre essa forma das pessoas que querem um resultado imediato, então elas tomam as pílulas. As pílulas, elas podem te dar um resultado imediato, mas você fica dependente delas. Você vai ter que tomá-las para sempre, né? Por quê? Porque elas não resolvem a causa. Elas solucionam o sintoma. Bem, então, vamos passar ao álcool. A Organização Pan-Americana de Saúde, na folha informativa sobre o álcool, em janeiro de 2019, fala: o álcool, substância psicoativa com propriedades que causam dependência, tem sido amplamente utilizado em muitas culturas durante os séculos. O álcool acompanha a história da humanidade. Não se iludam, né? Em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes e o fator causal para mais de 200 doenças e lesões. Bem, existe uma relação causal entre o uso nocivo do álcool e uma série de transtornos mentais e comportamentais. Então, o uso do álcool tem uma relação com transtornos mentais e comportamentais. Além das consequências para a saúde, o uso nocivo do álcool provoca perdas sociais e econômicas significativas para a própria pessoa, para a família, para amigos, para colega, para trabalho e para a sociedade em geral. Mas o consumo de álcool é um problema no mundo inteiro, não é um problema no Brasil. E aí nós chegamos nas substâncias ilícitas. Bem, de acordo com o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas, isso aí, né, está aqui nas referências, o texto já está no meu blog, profvirginiaferreira.com.br, na íntegra, com todas as referências, né? Inclusive com um link para que vocês tenham fácil acesso a esse levantamento, por exemplo. De acordo com o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, a maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil. A maconha é a substância ilícita mais consumida no Brasil. A segunda maior droga com consumo no país é a cocaína em pó e a terceira é o crack. Então, nós temos a maconha, em primeiro lugar. Em segundo, a cocaína cheirada em pó e a terceira é o crack, que é a pedra que é fumada. Bem, um estudo conduzido durante 20 anos, vejam a seriedade desse estudo, é um estudo longitudinal. O que é um estudo transversal?
Um estudo transversal, uma pesquisa transversal, é quando eu estudo uma determinada população, faço um recorte no tempo e no espaço, né? Nos primeiros 6 meses de 2020, no ano de 2020, mas percebam, um estudo conduzido durante 20 anos, pelo pesquisador Dennis Hall, conselheiro da Organização Mundial de Saúde, indicou que a droga se caracteriza por ser viciante. Eu estou falando da maconha. Pelo comprometimento intelectual em usuários regulares, prejudicando atividades como estudos e trabalho, e por dobrar o risco de desenvolvimento de doenças psíquicas, prestem atenção, como esquizofrenia, síndrome amotivacional, uma doença muito similar com a depressão, inclusive dizem que às vezes o diagnóstico diferencial é difícil, que provoca falta de motivação para realizar tarefas. Vejam, a maconha é uma droga que se caracteriza por ser viciante. Viciante. Então, qual é uma das questões? Uma das questões é que, via de regra, o viciado, ele não se acha viciado. Ele acha que ele tem o controle sobre a droga. Não tem. Ah, eu tenho. Eu fumo só 2 vezes por semana. Eu fumo só quando eu estou chateado. Eu fumo só quando... né? Ele precisa entender que ele está viciado. Ele precisa pedir ajuda. Ele não tem o controle. Esse é a maior ilusão da droga. Eu digo que a maior ilusão da droga é quando a pessoa acha, mas ela acredita nisso, que ela tem o domínio sobre a droga e, na realidade, é a droga que tem o domínio sobre ela. E ela não percebe isso. Ela não percebe. Bem, existe hoje uma cultura da maconha sendo promovida principalmente pela internet, apoiada por grandes investidores no mundo inteiro, que usam como base a maconha medicinal na tentativa de diminuir a percepção de risco associada ao uso da droga. Eu vou repetir. Existe hoje uma cultura da maconha sendo promovida principalmente pela internet, apoiada por grandes investidores no mundo inteiro, que usam como base a maconha medicinal, na tentativa de diminuir a percepção de risco associada ao uso da droga. Então, eles fazem uma campanha para você diminuir a sua percepção do risco e, assim, obter grandes lucros ao custo da saúde de milhões de pessoas. Bem, apenas no Brasil, o segundo levantamento nacional de álcool e drogas estima que existem mais de 3 milhões de usuários de maconha. No mundo, a OMS estima que esse número ultrapasse a casa dos 181 milhões. Será que vale a pena romantizar, promover a cultura da maconha? Para que se faz isso? Qual é o objetivo disso? Ou seja, qual é o objetivo de quem romantiza e qual é o objetivo daquele que usa, sabe que faz mal e continua usando? Essa é uma questão importante. E ele fica fazendo manobras psíquicas para justificar o uso. Eu já ouvi de médicos dizerem: é melhor fumar maconha do que fumar cigarro. Cigarro comum, né? Bem, de acordo com o Dr. Ronaldo Laranjeiras, médico psiquiatra e o maior especialista em uso de drogas no Brasil, ele fundou com John Dunn, em 1994, a UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas,
que tem por objetivo auxiliar nas tomadas de decisões sobre as políticas públicas relacionadas à dependência química, em São Paulo. Ele é ligado à USP, enfim, à Unifeso, né? Com o desenvolvimento, a Uniad se transformou em um centro de excelência em ensino, pesquisa e prevenção e tratamento do uso indevido de álcool, tabaco e outras drogas, cocaína, crack, maconha, etc. Segundo o Dr. Ronaldo Laranjeiras, foi publicado neste mês de julho, nesse mês agora, julho de 2020, né? Na revista The Lancet, uma das melhores revisões sobre a maconha. Ele diz que é uma revisão muito boa, muito completa, muito séria. Foi realizada uma pesquisa de 1946 a 2019. Façam as contas. De 1946 a 2019. Com voluntários normais, usuários de droga, usuários da maconha. O resultado mostrou que o THC, princípio ativo da maconha, porque as pessoas que usam maconha, que defendem a maconha, falam do canabidiol, né? O canabidiol, o CDB, é um princípio ativo da maconha. Mas ele é muito menor do que o THC, que é o principal princípio ativo da maconha é o THC, que é a principal substância psicoativa encontrada na maconha, que THC significa tetrahidrocarbinol ou tetrahidrocannabinol, que, mesmo no consumo de baixas doses, provoca sintomas análogos aos da esquizofrenia e outros transtornos mentais. O THC, tetrahidrocarbinol, modifica a atividade cerebral, fazendo com que ela tenha, a pessoa, alucinações, delírios, diminua sua percepção de tempo e espaço, além de poder levar a pessoa a ter acessos de ira e pânico. Bem, o CDB, que é o outro princípio ativo, né, mas que não é o principal é o THC. O CDB, canabidiol, outro princípio ativo da maconha. Apesar da mídia ser favorável e até fazer uma certa apologia ao uso, não há nenhum estudo sério, com cientistas sérios, de renome, que tenha mostrado evidência de que o canabidiol pode fazer bem. Essa é uma questão. Então, dizer que o canabidiol faz bem segundo que pesquisa. Zezinho ali da esquina. Não quero saber de Zezinho da esquina. Zezinho da esquina não me interessa. Quais são os estudos científicos que evidenciam com propriedade que o canabidiol faz bem? De pesquisas de 2003 a 2019, por exemplo, não há pelo menos uma que mostre evidências de que a maconha não faz mal, muito menos de que a maconha faça bem. Então, mesmo que se isole o canabidiol para se fazer medicamentos, porque aí o THC não entra, né? Assim mesmo é muito duvidoso. É muito duvidoso. Há uma pesquisa da PUC, do Rio Grande do Sul, de 2013, que sugere que a maconha tem presta atenção, a maconha tem um princípio ativo, esse estudo sugere que a maconha tem um princípio ativo que protege a memória. Sabe qual é esse princípio ativo que protege a memória? Que sugere. É o canabidiol. E foi nele que o grupo de pesquisa sobre memória e neurodegeneração da Faculdade de Biociências da PUC centrou suas atenções. Entretanto, muitos estudos sugerem
que o THC e o C e o canabidiol apresentam efeitos opostos. Explica a coordenadora do programa, Nádia Schorer. Ela vai dizer o seguinte: pode ser que o canabidiol proteja de alguma forma a memória, mas o THC compromete seriamente a cognição e a memória. Então, como é que você vai tomar um medicamento que, tem um princípio ativo lá, que é o canabidiol, que não é o principal, que pode proteger a memória? É até possível, porque o estudo sugere, ele não garante. Mas o THC compromete a memória, que é um aspecto da cognição. O THC compromete com seriedade. Bem, então como assim, O que se fazer? Alguns dos efeitos decorrentes do consumo da maconha. Alguns. Déficit motores e cognitivos. Ansiedade. Ataques de pânico. Sintomas de natureza psicótica. Alucinações e delírios. Qual é a diferença entre alucinação e delírio? Alucinação é um distúrbio. Alucinação é um distúrbio dos órgãos dos sentidos. Eu vejo, eu ouço, eu sinto cheiro, eu sinto bichos andando no meu corpo. Então, alucinação é um distúrbio dos órgãos dos sentidos. Delírio. Delírio é um distúrbio do pensamento. Delírio de grandeza, delírio de perseguição. Então, um é um distúrbio dos órgãos dos sentidos e o outro um distúrbio do pensamento, a grosso modo, para vocês entenderem. Então, provoca sintomas de natureza psicótica, alucinações e delírios, sonolência, irritabilidade, letargia, sensação de lentificação do tempo, despersonalização, desrealização, depressão. E aí vai. Mas tem um efeito bom? Tem, Esse efeito de que o tempo, tá passando mais devagar, a pessoa fica mais sociável, ou sei lá o que é, Mas será que isso compensa todo o prejuízo que ela tem? Bem, e aí se faz uma diferença entre os tipos de drogas, Nós temos as drogas psicotrópicas ou substâncias psicoativas. São aquelas que atuam diretamente no funcionamento do sistema nervoso central e causam modificações no estado mental. Nós temos 3 grupos dessas drogas. 3 grupos dessas drogas. Então, nós temos aqui as drogas depressoras do sistema nervoso central. Álcool, medicamentos hipnóticos e ansiolíticos, como diazepam, alprazolam, que fazem com que você fique com sono, com que você fique mais tranquilo, vamos dizer assim. Nós temos as drogas estimulantes do sistema nervoso central: cocaína, tabaco e anfetaminas. Anfetaminas são as drogas sintéticas que vocês conhecem, como o rebite, que os caminhoneiros tomam para ficar acordado, e o êxtase, por exemplo. Nós temos o terceiro tipo, que são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, como a maconha. A maconha é uma droga perturbadora. O LSD é perturbador. O que é ser uma droga perturbadora do sistema nervoso central? Distorcem e modificam qualitativamente a atividade cerebral do usuário. Então, ele tem delírios, alucinações, distorções de senso-percepção, enfim, é uma lástima, E nos meus estudos eu descobri que a Uniad, criada pelo Dr. Ronaldo Laranjeiras, não fará mais parte do CONED, do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas no estado de São Paulo. Eu soube dessa notícia no dia 23 de junho de 2020. Achei, assim, uma pena.
Ele é um profissional extremamente sério, produz muito, muito, é um pesquisador de ponta. Pesquisas feitas pelo mundo inteiro citam o Dr. Ronaldo Laranjeiras. Ele é um cara extremamente sério, extremamente competente, extremamente dedicado. E a Uniad não faz mais parte disso. Quer dizer, é bastante complicado, né? Mas é uma notícia que é muito ruim. E aí, eu gostaria, né? Daqui a pouco o Instagram vai me derrubar, mas ainda tem algumas questões, não é? Eu, segundo o meu entendimento, né, a droga é um contravalor. Não estou falando do medicamento. O medicamento, quando prescrito por um médico especialista de forma adequada, ele é um valor. Agora, quando você usa porque o vizinho usa, quando você faz uso abusivo do álcool, quando você faz uso da maconha, da cocaína, seja lá do que for, é um contravalor. É importante observar que, via de regra, uma grande parte dos usuários de droga, foi aquilo que eu falei, não se veem viciados. Tem a ilusão de que tem o controle sobre ela, e não tem. Então, na realidade, se você faz uso de alguma droga, pare e pensa se você tem o controle sobre a droga. Você diz assim, não, eu vou fumar porque eu tô alegre, eu vou fumar porque eu tô triste, eu vou fumar porque o tempo passar, eu vou fumar porque eu não sei o que fazer. Tudo é motivo para você tentar justificar o uso. Vivemos numa época em que o sistema é um contrassistema. Não ajuda em nada. Prestem atenção. Luta-se pela legalização da maconha e descriminalização das drogas sobre o argumento de que a maconha não faz mal e acabaria com o tráfico de drogas. Não há estudos provando nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E o tráfico de armas? E o tráfico de cigarros? Seguindo essa mesma lógica, legalizaríamos as milícias para garantir de forma legal a segurança dos comerciantes e assim por diante? Por que legalizando as drogas acabaria o tráfico? Eu não entendo. O tráfico de armas está aí. O tráfico de cigarros está aí. O tráfico de mulheres está aí. O tráfico de criança, de órgãos, está aí. Como assim? Então vamos vender criança, legalizar a venda de crianças para que... São coisas assim que a gente... desculpa, é absurdo. É absurdo. Então, a legalização, eu não sou contra a legalização nem a descriminalização, mas contanto que haja estudos sobre isso e que se tenha medidas cabíveis, medidas apropriadas, um sistema de saúde que dê conta disso. Por quê? É complicado, é. Eu não lembro a cidade nos Estados Unidos que legalizou a maconha. Foi uma cidade dos Estados Unidos, eu não lembro qual foi. Gente, as pessoas estavam caídas em overdose. Vocês têm noção do que seja isso? Em grupo, numa praça. Como assim isso acontece? Como assim? Em Amsterdã, que eles legalizaram, os banheiros tiveram que colocar luzes azuis porque as pessoas iam para os banheiros se picar para poder achar a veia. Então, eles iam para dentro dos banheiros públicos. As pessoas... porque legaliza e dá certo. Tá, onde é que deu certo? Como é que é o sistema de saúde onde foi legalizado? Qual é a consciência das pessoas onde foi legalizado e deu certo? Eu não sei. Portugal tem um excelente sistema de saúde. Legalizou, no primeiro momento deu tudo certo. Agora já a coisa está complicada. Bem, legalização do aborto sob a alegação de que a mulher é dona do corpo dela, né? Com certeza. Ela pode colocar largador de orelha, tatuar no rosto um dragão, colocar silicone nos lábios, um terceiro seio nas costas, o que ela quiser. Mas quando fala em aborto, não é só o corpo dela.
Existe aí um segundo corpo se formando. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Isso não é simples como parece. É embrião, depois de algumas semanas, 8 semanas, aí é um feto. Então, eu posso fazer o que eu quiser comigo. Agora, se eu estou com um feto, eu não estou fazendo só a mim. Eu sou dona do meu corpo, mas eu não sou dona desse feto que está dentro de mim. Que isso? Então, a gente não pode sair defendendo sem se discutir, sem se pensar o que está acontecendo, quais são as consequências disso. O feminismo, né, está se lutando pelo feminismo. Mulheres andando despidas nas ruas. Isso é um ataque moral. Ela anda para quê? É para chocar? Qual é a questão? Sem depilar as axilas e as pernas. Fazendo a Marcha das Vadias, que começou em 2011 em Toronto, como reação à declaração de um policial que disse que as mulheres poderiam evitar ser estupradas, não se vestindo como vagabundas, como vadias. Então, né, elas resolveram fazer essa marcha. Simulam o aborto no meio da rua, em frente à igreja. Qual a necessidade disso? É uma pergunta que eu faço. Né? Qual a necessidade delas tornarem público uma axila não depilada? É para chocar? Vamos combinar. Na melhor das hipóteses, é totalmente anti-higiênico. Não, vamos combinar. Né? Esses dias estava no Twitter uma mulher com os pelos imensos na axila, legal, ótimo. Agora, para que ela faz isso e posta nas redes sociais? E eu que não sigo ela, sou obrigada a ver. É assim que a gente conquista o nosso lugar? É assim que nós, não é, nos tornamos mais mulheres ou lutamos pelos nossos direitos? Eu não consigo entender. Tem um projeto de lei 3.369 que dá brecha para casamentos entre pais e filhos. Dá brecha. Tem um MAP. Sabe o que é MAP? Pessoas atraídas por menores. É uma sigla em inglês. O nome disso é pedofilia. E alegam fazer parte do LGBT que não aceitam os pedófilos. Não aceitam. Tem um tal de Felipe Neto, que declarou nas redes sociais que culpado pela pedofilia são as crianças que são gostosas. Não. Tem um novo sexo, o gênero fluido. O homem, um dia é homem, no outro dia é mulher. O homem um dia se reconhece como homem e no outro como mulher, que é um novo sexo. Gente, pegando tudo isso, isso tudo tem um sentido, a minha pergunta é: qual é a proposta? Eu não sei se a proposta é ser contra por ser contra. Então, se a maconha é proibida, vamos legalizar. Se mulher depila a axila, eu não vou depilar e vou mostrar para o mundo. Qual é? Ou se a proposta é despersonalizar a pessoa humana. Isso me preocupa. Tentando criminosamente tornar todos iguais, amorfos, acríticos, não reflexivos, mas iguais. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Será que todas as mulheres que fazem parte de andarem nuas por aí, não depilar a axila e sair mostrando, tornando público, elas sabem por que elas estão fazendo isso? Qual é a necessidade das pessoas viverem se drogando? Para que isso? E por que isso é incentivado? É uma pergunta. Todos nós somos iguais? Não, todos nós somos diferentes. Somos mortais, somos seres humanos, mas somos diferentes, não somos iguais. Dizer que todos nós somos iguais é uma hipocrisia. Nós somos diferentes, pensamos diferentes. Mas a sensação que eu tenho é que o sistema quer tornar os diferentes iguais, amorfos, acríticos, não reflexivos. Ou, como eu disse na live anterior, será que alcançamos o máximo de nossa capacidade de evolução e agora estamos regredindo?
A droga, senhores, acreditem, não é um problema isolado. Não é. Mas faz parte de um enorme pacote. Ou agimos, ou nos entorpeceremos, viciados na ilusão de poder, de conhecimento, do não tô nem aí e assim por diante. O problema é grave e exige medidas urgentes. Ou nós agimos, ou nós sucumbimos. Qual é a diferença entre as pessoas que vivem drogadas pelo uso das drogas mesmo, seja maconha, cocaína, álcool, seja lá o que for, e aquelas pessoas que vivem entorpecidas em movimentos que elas não sabem nem o que significa. Nem o que significa aquilo. Então, eu digo aos senhores, não entrem nisso. A maconha faz mal sim. E faz muito mais mal do que você possa imaginar. Não entre, não aceite isso de braços abertos nem de forma passiva. Não precisa também acreditar em mim. Basta você procurar. Eu volto a dizer, o texto está na íntegra, publicado no meu site, profavirginiaferreira.com.br. Ali, vocês terão o vídeo dessa live e terão o texto. E acreditem, a droga faz mal. Eu não estou dizendo, não tomem uma taça de vinho, não tomem a sua cerveja, não é isso. Eu estou falando do uso abusivo disso. Nós precisamos, senhores, entender os problemas, qual é a relação que eles têm entre si. Porque se nós formos parar para pensar, todos conduzem ao mesmo lugar, ao zumbismo. Todos esses problemas que eu acabei de dizer conduzem o rebanho ao mesmo lugar, ao lugar da não reflexão, ao lugar das pessoas que agem sem saber por que estão agindo. São conduzidas por caminhos que elas desconhecem para chegar a um lugar que elas não têm a menor ideia. Então, a vida da gente precisa ter um propósito. E esse propósito só vem a partir da reflexão. O que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Eu não gostaria de que vocês entendessem isso como uma questão de uma bronca. Não, a minha proposta é sempre reflexão, que a gente possa refletir. Abram os olhos. O problema da droga não é um problema isolado. Ele está junto com o problema do tráfico de mulheres, ele está junto com o problema do tráfico de órgãos, ele está junto com o problema desse feminismo que hoje se tem aí, ele está junto com o MAP, que é a pedofilia, está junto com esse projeto de lei para se levar as pessoas a serem zumbis, a serem seres não pensantes. Não vamos permitir que isso aconteça. Ok? Bem, eu agradeço muitíssimo a todos pela paciência, né? Até a próxima live, que farei com a professora Vera Ruth Werneck, né? Com extrema honra, vou ter extrema honra, vocês vão gostar muito dela. E a nossa próxima live é o novo normal, a mudança na escala de valores pós-pandemia, que será comigo e com a professora Vera. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana e até segunda-feira. Um beijo, gente.